Boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados nos estudos da religião do Espiritismo. Voltamos hoje, que é o dia 9, dia 8 de agosto de 2022, com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E com a apresentação do nosso programa de hoje, nós consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos uma pergunta, aliás, duas ou três perguntas, algumas perguntas. Me parece que 8 perguntas, mas nós vamos tentar responder à luz do Espiritismo apenas umas 2 ou 3 perguntas. E a primeira pergunta que este cidadão nos faz, ele pergunta: pode uma pessoa possuir 2 almas? Pode uma criatura humana ter 2 almas? Não. Nós temos 2 corpos. Temos o corpo material e o corpo espiritual, mais a alma. Allan Kardec analisa a questão e diz que, segundo o Espiritismo, aqui na Terra o espírito reencarnado, que somos nós, somos alma, corpo material e corpo espiritual. Somos uma composição de 3. Alma, corpo material e corpo espiritual. Os espíritos e o próprio Allan Kardec deram o nome de perispírito. Esse é o corpo espiritual, o corpo fluídico. É o corpo que nos acompanha no depois da morte. Chama-se o corpo celeste, que Paulo, que era um especialista era nessa questão, na Bíblia, Paulo, o apóstolo, ele diz que nem toda a carne é... Desculpe, é a garganta. Uma frisa. Paulo diz na Bíblia, nem toda a carne é a mesma carne. O homem tem o corpo terrestre e o corpo celeste. Morre o corpo terrestre, sobrevive o corpo celeste. Na visão de Paulo, o apóstolo, esse corpo celeste é o corpo da alma, o corpo do espírito, que é um clone, pode-se dizer, é uma cópia bem tirada deste corpo material, que sobrevive à morte. Este é o corpo, segundo a Bíblia, segundo Paulo, é o corpo da ressurreição. É esse corpo que, quando o homem morre, aí esse corpo espiritual, que é uma cópia deste, ressuscita, quer dizer, não ressuscita cadáver, nem defunto, nem um corpo que já morreu que está no cemitério. Não é essa a ressurreição. A Bíblia se refere, Paulo se refere à ressurreição, que quer dizer ressurgir a alma, surgir de novo, pelas aparições, pelas visões aos parentes, aos amigos. Essas aparições é do corpo espiritual, do corpo celeste, porque não morreu. Não é o que Paulo, o apóstolo, diz? Morre o terrestre, sobrevive o celeste, que Allan Kardec designou de corpo espiritual, corpo etéreo ou corpo etérico, que era um nome, uma designação dos mais antigos da humanidade, dos povos mais antigos. As religiões do Oriente dão a esse corpo
o corpo etérico, o nome de corpo etérico, corpo espiritual. Então Kardec apresenta o homem com uma tríade, uma trilogia: alma, espírito, corpo material e o corpo celeste, o perispírito. É esse que sobrevive. Agora, existe a pergunta do nosso irmão aqui, é se existem algumas pessoas que têm duas almas. Essa pergunta, naturalmente, é baseada no princípio de que tem pessoas que se apresentam com dois corpos. Um é o espiritual, é esse que Paulo fala, é o celeste. E que está em dois cantos. Um que está em dois cantos é o material, está dormindo. E o espiritual pode visitar qualquer pessoa, qualquer coisa no mundo. O espiritual pode dar comunicação mediúnica em qualquer ser espírita do mundo. Ou então a mesma pessoa, que tem o nome de pessoas duplas. Um é físico, está cochilando, está dormindo. E o outro é espiritual, é esse, o perispírito, é o corpo celeste que Paulo Apóstolo fala. Esse se projeta. Não é uma invenção do Espiritismo. Esse tema, esse corpo, não é uma novidade que o Espiritismo trouxe, não. Desde o começo da humanidade que as pessoas se projetam, se desdobram ao desdobramento. O desdobramento mais natural que o Espiritismo apresenta é a do sono. Toda noite, todo mundo, quando dorme, a alma sai do corpo e se apresenta em qualquer lugar. Se materializa, toma forma de material, em qualquer canto. Se apresenta, troca visita com outros que estão também aqui na Terra, conversam em qualquer sessão espírita, o corpo está na cama dormindo, ou então está cochilando numa cadeira. Mas o espírito que gosta da liberdade, ele aproveita esse momento para se desdobrar. Então, essa pergunta do nosso irmão, naturalmente nasce dessa teoria de que alguém tem dois corpos. Na realidade tem dois, um é material, outro é espiritual. Um é esse aqui, o material que está dormindo, o espiritual sai e muitas vezes fica ao lado do material que está na cama dormindo. Isto nos faz lembrar um caso entre tantos que forma também a literatura espírita. De uma moça que existia na França, o nome dela era Emília. Ela era uma professora lá na França. Isto ocorreu no século XIX, 1800 e pouco, e é narrado com muito critério, muito detalhe, pelo cientista russo Alexandre Aksakov, que era espírita e é um pesquisador dos fenômenos espíritas. Este fato está no livro dele, Animismo e Espiritismo. Animismo e Espiritismo, para aqueles que querem um conhecimento mais profundo do caso. Então esta jovem era professora lá na França e ela ensinava no quadro com um giz. Os alunos, 42 alunos, via dois corpos, duas Emília, uma escrevendo e a outra escrevendo do mesmo jeito. A diferença de uma para a outra é que a de matéria, do corpo material, que era o original, ela própria, né, de corpo de carne e osso, tinha um giz na mão. E a cópia dela, encostada também, escrevendo, não tinha. Aí era a diferença. Isso não era visto só por uma aluna, porque podia estar alucinada, no começo de loucura, ou perturbada do juízo, mas isso era visto constantemente por 45 alunas dessa professora. E ela própria declara que às vezes ia dormir e ela, material, deitava, e a espiritual ia para o banheiro. Mas quando chegava no banheiro, voltava para pegar material. Se acoplava ao corpo, aí vinha para o banheiro, a material saiu da cama tirado por ela. Então, esse fato aí não é isolado. A literatura do animismo, não é?
que são fenômenos produzidos pela alma humana, não há interferência de espírito. Que o fenômeno só é mediúnico quando existe a interferência, a intervenção dos espíritos, aí passa a ser um fenômeno mediúnico. Mas quando não há, chama-se fenômeno anímico. Inclusive, esse termo, esse vocábulo anímico ou animismo, foi criado, segundo a história, foi criado por esse cientista russo que era espírita, Alexander Aksakov, em seu livro Animismo e Espiritismo. É a fonte de onde nós tiramos esse caso. Então, respondendo à pergunta do nosso irmão aqui, nós temos dois corpos. Um é material, o outro é espiritual. Eu entrego a palavra a Paulo, o apóstolo. Aí Paulo diz, morre o material, que é o terrestre, sobrevive à morte o espiritual, que é o celeste, é o fluídico, é o etérico, que é uma cópia do material, que segue a alma em todos os estágios de evolução. Esse não morre. Então, eram esses dois que a professora tinha. E se projetava no espiritismo, chama-se desdobramento, que o natural é de noite, quando a gente dorme. Ou então, quando a gente cochila, esse corpo espiritual projeta-se do corpo. A gente fica roncando, dormindo, ou então dando um cochilo, aí a gente sai, visita, pode se comunicar em outro centro espírita, em qualquer parte, os médios recebem, que a gente está dando a comunicação como espírito. Ao mesmo tempo, o nosso corpo está dormindo. A gente sai da prisão do corpo. Com o quê? Com esse corpo espiritual. Daí a pergunta do nosso irmão, a pessoa aqui na Terra que pode ter duas almas, não, é uma alma só. E muda de corpo pela reencarnação. Em cada encarnação, cria um novo corpo, que é uma criancinha. Agora, toda vez que reencarna, passa a ter dois corpos, que o corpo espiritual é que reencarna, liga seu corpo material. É o corpo físico, que Paulo chama o terrestre, e o corpo celeste, que já vem do mundo espiritual, envolvendo a própria alma para a reencarnação. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. Então, nós vamos encerrar aqui o nosso programa, mas vamos responder a outra pergunta que o nosso companheiro nos faz aqui. Ele pergunta, como pode o homem se salvar se ainda continua? Como pode o homem se salvar? Não é? Se ainda continua mal, perverso, cruel, perseguidor, com toda maldade, como pode? O que o Espiritismo explica a esse respeito? Ora, tudo é evolução. O homem mau de hoje, ele não continua mal por toda a eternidade, porque ele é espírito. Ele é espírito. E está aqui na Terra em trânsito, de passagem, como todo mundo. Então o homem mau, ele se transformará em homem de bem. E depois se transformará em espírito superior e espírito puro. Porque obedece à lei de progresso, à lei de evolução. Ninguém é mau por todo o tempo. O homem mau, quando se torna bom, mas só pelas sucessivas reencarnações, não é pela educação, vendo os valores morais, ele vai se transformando. Ele só é mau porque desconhece o bem. Quando ele conheceu o bem, ele deixa de ser mau. Esse é o progresso do homem. Aí este homem passa para a evolução sempre, porque Deus não criou nenhum homem mau. O homem é que se desvia, porque tem um livre-arbítrio. Mas ele não continuará mal por toda a eternidade. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. Nós estamos em evolução aqui na Terra. Somos o quê? Nós somos viajores do universo. Para obedecer à lei de progresso, de evolução, para o homem mau se transformar no homem de bem e no espírito elevado, ele passa por muitas e muitas encarnações. E passa por muitos e muitos planetas, muitos mundos, até chegar ao patamar que é o objetivo de todos os espíritos que Deus criou. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Não criou um sábio,
e um ignorante de lado. Não. Não criou um espírito anjo de um lado e do outro criou o espírito mau. Não, Deus criou todos simples e ignorantes. E esse tema está no livro dos Espíritos, para ser consultado. Criou todos simples e ignorantes, e todos os espíritos tiveram o mesmo ponto zero, o mesmo ponto de partida. E todos, Deus coloca, quando cria, a semente de um futuro anjo que está dormindo. Mas só o contato com a matéria e as múltiplas reencarnações ligadas à matéria é que esse anjo vai acordando. Vai acordando. Tem um livre-arbítrio. Uns seguem o caminho do mal, mas depois voltam para o caminho do bem. E a representação disso está em algumas parábolas do Evangelho. Jesus mostrando essa lei pelas parábolas do Evangelho. Está lá. De modo que todos os espíritos criaram simples e ignorante, mas a semente do anjo está ali, que vai acordando até se tornar um espírito puro. Isso é que o Espiritismo nos ensina. Então o homem mau, perverso, ele é por um tempo, mas com muitas encarnações ele se transformará num homem de bem, e esse homem de bem se transformará no espírito puro, que é a última escala do progresso dos seres, do espírito puro. Essa matéria está no livro dos Espíritos, que pode ser consultado por todas as criaturas. E então nós chegamos ao final do nosso programa, hoje que é Encontro com o Espiritismo, e vamos citar aqui um pensamento do nosso programa de hoje. Allan Kardec diz que a verdadeira fé faz nascer a coragem, a paciência e a perseverança. A verdadeira fé não é a fé cega apresentada por algum segmento religioso dos dogmas, não. É a fé verdadeira. Quando o indivíduo tem a fé verdadeira, essa fé que o Espiritismo faz nascer nas criaturas e faz a manutenção dela. Faz nascer, acorda em cada criatura a verdadeira fé. E quem tem essa verdadeira fé, quem alimenta essa verdadeira fé, dessa fé nasce a coragem, a paciência, a perseverança e pode-se dizer, e as demais virtudes saem da verdadeira fé. E então, meus prezados amigos, nós encerramos o programa e sugerimos que leiam as obras do Espiritismo para se esclarecerem acerca do Espiritismo e saberem o que é realmente a doutrina dos Espíritos. E muita paz para todos e desejamos que todos tenham uma boa noite, o sono dos homens justos, o sono das pessoas justas. Mas antes, leia uma paginazinha do Evangelho, faça uma prece e vá dormir em paz. Muita paz para todos e convidamos para uma nova edição de Conversando sobre o Espiritismo. Muita paz e que Deus nos abençoe a todos.